Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? No devocional dessa manhã, a gente vai aprender sobre problemas e soluções. Tudo a ver, né? Pois é. O tema do devocional é: não se entregue ao problema a ponto de ignorar a solução. Às vezes a gente tá com tanto foco no problema que a solução está na nossa frente e a gente deixa passar e não podemos agir dessa forma. Então eu sei que Deus vai falar o seu coração, vai falar o meu. E a gente com certeza já vai conseguir tirar boas lições de tudo isso, tá? O texto de hoje está em João, capítulo 11, versículos de 17 a 20. E eu desejo que Deus fale com você e mude o que está, talvez, precisando de mudança dentro da gente, né? De mim também, tá? Pai, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por esse feriado, onde a gente pode rever tantas coisas acerca do nosso país e podemos descansar, podemos repousar, podemos depositar em Ti toda a nossa vida de uma forma mais direcionada, sem distrações de trabalho e rotina e tudo mais. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas e que tem nas mãos a solução que nós precisamos. Pai, nos direciona. Nos direciona para que de fato possamos viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Nos direciona para que a gente consiga fazer exatamente aquilo que está no Teu coração. E nos direciona para que a gente consiga ser cada dia mais filha que se pareça contigo, que a tua marca esteja em nós, que a vontade de viver o melhor de Deus seja a nossa prioridade. Cura nosso coração, cura tudo que não te agrada, todas as feridas que fazem parte de nós, cura, em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Visita cada mulher que está fazendo esse devocional comigo, que elas possam ser impactadas com o Teu amor nessa manhã e transformadas pela graça do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria, mas para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Eita, Lili, olha só, ontem a gente começou a história da Maria. Só que não sei se vocês se lembram, ontem eu trouxe um pouco mais de evidência positiva para Maria e não para Marta. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha para ensinar, enquanto que Marta estava preocupada com os afazeres do dia a dia. Acho que vocês lembram disso. Marta na cozinha, ficou chateada, falou com Jesus: Maria não está me ajudando, o senhor não vai falar para ela? O senhor não quer que ela vá me ajudar? E aí o que é que Jesus diz? Marta, você está muito angustiada e ansiosa com as coisas, né, do dia a dia, foca no que é importante. Maria está consumindo o mais importante e que ninguém vai poder tirar nada dela disso. O que ela está aprendendo ninguém rouba. Então, ponto para Maria, lembra aí, né? Hoje a gente já vê outro lado da história, por isso que eu digo, Maria poderia ter o coração para servir ontem, né? Que a gente estava falando. Mas talvez naquele momento ela não quis servir, ela quis ouvir. Tem hora para tudo. Hoje a gente vai aprender o seguinte: Maria estava em casa sofrendo a dor da morte do irmão. Elas tinham um irmão, Lázaro, e Lázaro havia morrido. É porque eu não trouxe a história toda, mas Jesus havia dito que essa morte de Lázaro, que essa doença de Lázaro não era para a morte. Se você tiver curiosidade, leia todo o capítulo 11 de João, tá? Eu tô pegando uns trechos. Mas o irmão delas estava muito doente. E quando elas mandaram alguém avisar Jesus, né? Quando elas foram enviar esse recado para Jesus, que não estava na cidade delas, ele estava pregando numa região próxima, Jesus disse que aquela doença de Lázaro não era para a morte. É tipo assim, essa doença aí não é para a morte. Tá? Essa doença aí tem um outro fim, um outro propósito. Não é para a morte. Jesus ouve
a notícia de Lázaro. Jesus amava demais Lázaro, eles eram muito amigos. Mas Jesus não retorna imediatamente para o lugar onde eles moravam, Maria, Marta e Lázaro. O que é que Jesus faz? Ele ainda fica 2 dias pregando. Então, na mente de Marta e na mente de Maria, talvez o fato de Jesus não ter voltado imediatamente causou a morte de Lázaro, porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Essa é a mentalidade humana que muitas vezes nós também temos. A gente pensa que se Jesus estivesse aqui, isso não aconteceria. Se eu tivesse orado desse jeito aqui, aquilo ali não aconteceria. Mas nós esquecemos que Jesus está em todo lugar, toda hora. O fato de Jesus não ter estado com Lázaro fisicamente naquele momento não garante, não significa que Jesus não estava ali. Jesus estava ali porque ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele está em todos os lugares. Então Deus estava com Lázaro e ele morreu. Por quê? Porque os planos de Deus, o caminho dos planos de Deus, muitas vezes nós não vamos compreender, mas Deus vai fazer o final acontecer, o final que ele queria. Se Deus tinha dito, se Jesus tinha dito que a morte de Lázaro, que a doença de Lázaro não era para morte, mas Lázaro morreu, Lázaro ia viver de novo. Faz sentido para vocês? É isso. Às vezes Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho, Deus mostra o que vai acontecer. Aí no meio termo, no percurso, alguma coisa sai diferente do que nós achamos que deveria ser. Mas isso não significa que o final que Deus falou para nós não vai acontecer. Vai acontecer, mesmo que tudo mostre o contrário. É isso que Maria não conseguia lembrar. Era isso que Marta também não conseguia lembrar. Jesus havia dito, essa doença não é para a morte. Ai meu Deus, mas Lázaro morreu. Então, meu filho, se eu estou dizendo que não é para a morte, ele morreu, ele vai viver. Porque para a morte não é. É dessa forma que nós temos que acreditar nos planos e nas promessas de Deus. É dessa forma que nós temos que fechar as brechas para o inimigo, para o diabo não fazer morada em nosso coração. Deus precisa ser a nossa prioridade. E nesse momento em que Lázaro estava morto, Maria se entregou ao problema. Ela não se entregou a Deus, ele não foi a prioridade dela. Ela ficou lá sofrendo, chorando aquele luto. Você pode chorar? Pode sofrer? Pode. Mas quando a solução estiver na sua frente, você tem que focar na solução. E Marta correu para Jesus. Olha o que diz assim, ó. Versículo 19. Muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Versículo 20. Quando Marta soube, ela só soube, ela não viu, ela soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Ela correu para Jesus. Marta foi direto para Jesus. Ela soube, ó, Jesus está aí. Opa, correu. Mas o que é que Maria faz? Porém, Maria ficou sentada em casa. Enquanto que Marta, no dia de ontem, no devocional de ontem, Jesus na casa de Marta estava o quê? Lavando o prato. Não estava com Jesus. Ela aprendeu a lição. Não aprendeu? Nesse outro contexto, ela soube que Jesus estava com ela e ela corre para Jesus. Não é isso? E Marta faz o quê? E Maria faz o quê? Maria fica sentada, chorando, sofrendo aquele luto. Com certeza Maria tinha ouvido dizer que a doença de Lázaro não era para a morte. O que é que Maria deveria fazer nesse momento? Correr até Jesus, ao invés de ficar sentada em casa. Quando você tiver um problema, não se entregue ao problema. Principalmente quando a solução estiver diante de você. Às vezes a gente se entrega ao problema de uma forma que a gente deixa a solução passar, a gente deixa de correr para os pés de Jesus. Maria tinha corrido para os pés de Jesus, não tinha quando Jesus estava na casa dela, e ela esqueceu todo o benefício, para você ver como ela priorizou e supervalorizou aquela dor. Não deixe que a dor seja maior do que a importância de Jesus na sua vida. Não deixe que o problema seja maior do que a importância de Jesus na sua vida. Não deixe que as suas frustrações sejam maiores do que a importância de Jesus na sua vida. Não deixe que a sua baixa autoestima seja maior do que a importância de Jesus na sua vida, porque muitas vezes você vai achar que Jesus é um detalhe. E não é, ele é tudo.
Detalhe o seu problema, detalhe a sua doença, detalhe a sua dor, detalhe a sua frustração, detalhe a sua baixa autoestima, detalhe a sua falta de dinheiro. Tudo isso é detalhe. Jesus é tudo, é tanto que ele faz o que ele disse que ia fazer com Lázaro. É porque não é o dia hoje, mas ele faz. Então, quando você estiver passando por um problema, por uma frustração, não foque no problema, foque em Cristo. Foque na solução, foque na promessa, foque na palavra. Jesus tinha dito, essa doença não é para a morte. Poxa, meu irmão morreu, mas se Jesus disse que não é para a morte, ele vai viver, porque Jesus não mente. Então, coloque isso no seu coração, se fortaleça, peça direção a Deus, mas não supervalorize o problema, supervalorize o Deus que te livra de todos os problemas e que sabe a hora de atuar. Jesus ficou 2 dias ainda viajando, ele não foi logo ver Lázaro. Por quê? Porque ele tinha um plano. Assim como tem na minha vida, assim como tem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele console, conforte, direcione seu coração e que você fique firme nele, tá bom? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.